Bom, pessoal, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, né, para mais uma das palestras que fazem parte da nossa Maratona de Cibersegurança. Eu sempre costumo comentar parabéns aí a todo mundo que tem um interesse, que está buscando um aperfeiçoamento aí no conhecimento, uma ampliação de horizontes aí no conhecimento. Então, todo mundo de parabéns já de antemão pelo interesse. Hoje conosco está aqui o Emanuel Souza, que é o Sister Engenheiro da Fortinet. E nós temos como tema hoje CIEM, né? Como eu comentei anteriormente, caso alguém tenha entrado depois, a gente vai fazer, vai separar por blocos de perguntas. Então, o Emanuel vai fazer uma primeira apresentação, né, um overview em si, né, um pouco da parte conceitual, etc. Depois, efetivamente, no ambiente. E aí, quem tiver dúvida pode jogar via chat. Né? Essa apresentação está sendo gravada, depois, com o tempo, será disponibilizada. Quem quiser depois retomar algum ponto, fique à vontade, mas também pode fazer contato, estabelecer contato conosco, da parte comercial. Não me apresentei ainda, desculpa, né? Eu sou Antônio Manfred, sou gerente de contas da Brasiline. Então, vocês terão acesso novamente a esse material, mas também pode contar com o nosso time, tanto comercial quanto técnico, para esclarecer alguns pontos, né? Então, hoje o tema é CIEM e o palestrante é o Emanuel Souza, EC da Fortinet. Emanuel, a gente já está vendo a sua tela, tá? Então, eu passo agora a palavra para você e o pessoal, caso já tenha alguma dúvida, pode ir preparando, mas a gente separa esses blocos de perguntas aí para ir passando para o Emanuel e rebatendo para a gente, beleza? Tá com você a palavra, Emanuel. Boa aula a todos. Oi, Emanuel, me ouve? O pessoal está validando com o Emanuel aqui, talvez ele tenha caído. Deixa eu confirmar aqui. Bom dia, tá escutando, Antônio? Agora sim, o microfone do Emanuel está habilitado, acho que é só ele que não... Eu acho que tá com algum problema no áudio lá. Já mandei uma mensagenzinha aqui no WhatsApp para ele. Ele acabou de me responder aqui, pessoal. Ele teve um probleminha lá, tá entrando novamente. Vou aguardar mais um minutinho a conexão rápida aqui dele. Antônio? Oi, Manuel. Agora ouvindo bem, cara. Agora sim. Acho Beleza. que na hora que para compartilhar a tela deve ter dado algum problema aqui. Tranquilo. Já fiz a introdução, a abertura. Agora eu passo a palavra com você. Já está com todos os itens habilitados aí. Fique à vontade. Boa palestra, cara. Tá joia. Maravilha. Então, pessoal, obrigado, Antônio, pela palavra. Obrigado, Clério, a Brasiline, por mais essa oportunidade de trazer essa mensagem sobre os produtos da Fortinet. Agradeço também a presença de todos vocês aqui conosco. O tópico hoje é FortiCIEM, né? Vou mostrar para vocês como que o FortiCIEM é uma ferramenta, né, extremamente útil para o time de SOC, né? Na verdade, é uma ferramenta fundamental para trazer visibilidade e possibilidade de detecção também e resposta aos incidentes. Meu nome é Emanuel Souza, eu sou SE aqui da Fortinet e
vamos dar início aqui à apresentação. Rapidamente, até para a gente entender qual que é a importância do CIEM, e por que cada vez mais ele continua sendo a principal ferramenta das empresas para trazer visibilidade da infraestrutura e a principal ferramenta aí de segurança, né, que vai juntar aí todas as pontas aí da infraestrutura. A superfície de ataque digital cresce, né, assustadoramente a cada grande mudança que nós temos, com a evolução aí das formas das empresas fazerem negócio, necessidade de trabalho remoto, migração para a nuvem. Então, isso tudo aumenta a superfície de ataque, né? Porque as empresas têm mais elementos, têm que administrar mais itens de infraestrutura. Toda essa infraestrutura, seja dispositivo, seja aplicação, seja ambientes, são conectados, né, ligados em rede. E isso traz alguns desafios, né, de visibilidade e também de controle, né, à medida que você aumenta aí o ambiente, se você não tem uma ferramenta, alguma forma de fazer a gestão dessa superfície de ataque, você vai perdendo o controle e tanto de visibilidade quanto também de segurança daquilo que está acontecendo aí dentro do parque como um todo, assim, de forma bem resumida. E essa explosão aí de dispositivos, de conectividade, de ambientes, gera desafios para a área de segurança, porque para cada tipo de ambiente, para cada tipo de desafio de segurança, a gente sabe que existe algum tipo de ferramenta, algum tipo de solução, mas falta trabalhar com a visão centralizada, trabalhar com uma ferramenta que vai agregar todas essas informações e trazer isso numa console única, vai correlacionar essas informações e trazer insights importantes aí para o monitoramento de segurança do ambiente. Então, nesse contexto que o CIEM entra, né, como uma ferramenta aí de segurança, né, e analytics, né, o objetivo do CIEM primário, né, é acelerar, né, a detecção e a resposta aos incidentes. Como é que ele faz isso? Primeiro, ele tem que ter visibilidade, né, então ele passa por um processo de coleta, né, então de discovery, identificar todos os dispositivos, conversar com todos esses dispositivos, entender esses dispositivos através dos logs que eles geram, através de um inventário, através de coletas de informação. Então, uma vez que ele consegue entender e consegue também monitorar de alguma forma as interações entre os dispositivos, interações com dos usuários com os dispositivos, ele começa a trazer mais contexto para a atividade que aquele dispositivo desempenha ou está desempenhando dentro do ambiente. É claro que nessa função de trazer o contexto, sim, ele faz a agregação de dados, traz dados externos para correlacionar com as informações que ele consegue coletar dos dispositivos, e ele começa a fazer o trabalho de correlação, né, para fazer a detecção de anomalias no ambiente com base nas informações que ele vai coletar. Então, todo esse conjunto de informações cruzado com as regras de segurança vão gerar aí alguns eventos e, consequentemente, incidentes que, através do CIEM, o analista de SOC vai conseguir monitorar esses incidentes, vai conseguir fazer a tratativa, vai conseguir fazer o threat hunting, buscar mais informações para entender aquele incidente de uma melhor forma e também ter todos os insumos para fazer uma resposta mais adequada e mais rápida com relação àquilo que está acontecendo. Então, de forma bem resumida, esse que é o papel do CIEM, ele atua dessa forma, com esse objetivo, né? Identificar, né, as ameaças
e responder essas ameaças de forma mais rápida o possível. E o CIEM, ele traz essa possibilidade de identificação e resposta de fim a fim, né? Vindo desde o do usuário, desde do endpoint, aqui o cliente, através da visibilidade daquilo que está acontecendo no endpoint, através do monitoramento do comportamento do usuário, passando pelos itens de infraestrutura, né? Então, o usuário ele interage com a infraestrutura, então, pelos logs dos dispositivos de infraestrutura, seja servidores, seja as aplicações, seja aqui os dispositivos de segurança, você consegue ter bastante informação com relação àquilo que o usuário está fazendo na rede, ou aquilo que outros usuários, né, por exemplo, usuários que estão fora do seu ambiente, estão realizando dentro do seu ambiente e indo até a nuvem, né? Então, o CIEM ele tem formas de monitorar toda essa cadeia, né, de fim a fim, né, da ponta do usuário até o data center, até a nuvem, até as suas aplicações, de forma centralizada, né? E ele só consegue fazer isso através de integrações. O CIEM possui hoje mais de 300 integrações, né, com produtos, aplicações, plataformas, sistemas operacionais, e essa lista cresce a cada release. Aquilo que a gente não tem nativamente é possível fazer a integração de forma fácil. O CIEM é uma ferramenta que é completamente customizável, e desde integração com produtos, integração para entendimento de logs, integração para criação ou adaptação de novos eventos. Então, uma ferramenta bem customizada. Então, através da integração, sim, ele tem essa possibilidade de identificar todos os dispositivos que estão no ambiente. Então, não é uma ferramenta só para produtos Fortinet, né? O FortiSIEM é uma ferramenta multivendor, e ele pega todas essas informações e alimenta um CMDB. Então, dentro do FortiSIEM, ele tem uma ferramenta de CMDB integrada, para justamente ir registrando as informações de todos os dispositivos que tem na rede, com o objetivo de trazer o contexto, né? Então, quando você adiciona um novo dispositivo ou ele faz um discovery, ele vai categorizar, né, o dispositivo, ele vai colocar aqui dentro do grupo específico para esse dispositivo, e também vai começar a buscar trazer mais informações, por exemplo, os softwares que estão instalados, características do hardware, vai salvar as configurações desse dispositivo. Então, dentro do CIEM, ele tem um banco de dados específico para armazenar a configuração dos dispositivos, para, no caso, por exemplo, de um evento de segurança, numa investigação, você tem a possibilidade de comparar duas configurações, ver o que mudou no ambiente de um período para outro. Então, ele traz toda essa informação dentro do CMDB para trazer esse contexto para aquilo que os usuários, os devices estão trafegando, ou como eles estão se relacionando na rede, né? Uma coisa é você vir aqui, analisar um log e ver, por exemplo, que um IP gerou um determinado incidente. Por exemplo, meu IP aqui, o 926831, começou a gerar tráfego externo de maneira não usual. Mas se de cara você já saber que esse IP é um firewall, é um host, é um dispositivo IoT, já traz mais contexto. Você pode também saber qual que é a localização desse dispositivo, se isso for configurado aqui dentro do CMDB. Então, já te orienta, já te traz uma visão mais assertiva daquilo, daquele incidente, e já te dá um direcionamento melhor para tratativa de um determinado evento ou incidente. E uma vez que ele identificou os dispositivos, já tem as informações e o contexto, ele começa a se comunicar, entre aspas, né? Ele começa, na verdade, a ouvir esses dispositivos através dos logs que esses dispositivos geram, né? Então,
o CIEM ele pode receber logs usando diversas técnicas ou protocolos. Ele pode receber esses logs, SNMP, WMI, o NetFlow também, apesar de não ser nativamente uma informação, digamos que de segurança, ela é muito mais utilizada pelo pessoal, pelo time de rede, mas cruzar as informações, por exemplo, de NetFlow com os logs de segurança pode trazer insights preciosos aí para identificar, por exemplo, um comportamento não usual, um vazamento de dados, uma mudança no padrão de comunicação de rede. Então, ele usa o NetFlow, ele também pode buscar informações de log através de APIs, nos produtos que têm essa capacidade, que têm essa facilidade, né, de permitir a conexão via API. Ele pode buscar essas informações via API. E temos também os agentes, né? A gente tem agentes para a plataforma Windows e Linux. A vantagem do agente é que ele permite trazer informações mais detalhadas do sistema operacional. Por exemplo, no caso do Windows, ele não tem uma engine aí de syslog igual o Linux. Então, usando o agente para plataformas do Windows, ele consegue lá ler o Event Viewer, você pode habilitar lá o Sysmon e o agente vai pegar essa informação gerada pelo Sysmon e vai enviar para o FortiCIEM analisar e trazer visibilidade para essas informações. Então, uma vez que ele consegue escutar esses dispositivos, ele vai converter, né, esse log, né, o log crew, log raw, que ele recebe, num formato que ele possa indexar e guardar isso num banco de dados, que ele possa depois fazer uma busca, gerar um relatório. Então ele precisa de normalizar, né? A gente tem uma engine de parse que vai pegar esses dados, o dado bruto, e vai transformar ela em índices, né? E campos que ele pode fazer esse trabalho de correlação, busca e relatório. E somado a essas informações que ele vai identificando já nos logs, né, através do parse, né, dos logs ou da normalização, ele pode adicionar Threat Intelligence, né? Um exemplo de Threat Intelligence é o IOC fornecido pelo FortiGuard Labs, que é o nosso centro de pesquisa e com relação a ameaças. Então, através dos IOCs, a gente pode receber, né, informação de domínios, IPs, URLs, hashes, domínios, com DNS, servidores DNS maliciosos, né? Então, a gente pode fazer essa integração de Threat Intelligence com o FortiGuard, mas também a gente vai ver que dá para integrar com outras fontes de Threat Intelligence, né? Não fica restrito somente a informação que a gente entrega através da licença de IOC do FortiGuard Labs. Então, isso tudo vira inteligência no FortiCIEM para aumentar a capacidade, né, de identificação de ameaças, gerar mais alertas, enriquecer os dados analíticos que ele já investiga, né, já armazena com base nos logs normalizados que ele recebe e guarda dentro do seu banco de dados. E o que ele faz com isso tudo, né? Ele pega essas informações e correlaciona essas informações, né, com as regras, né? As regras são o que vai permitir o CIEM usar toda essa informação, né, que ele salva na sua base para poder identificar os eventos de segurança, né? Então, um log isolado pode não dizer muita coisa, mas a partir do momento que você cria uma regra e quer identificar um determinado padrão, seja um padrão relacionado à segurança, performance, disponibilidade, uma simples alteração no ambiente, então isso começa a trazer maior sentido
para os dados que o CIEM recebe. Então, o CIEM ele já vem assim, nessa versão atual, né, na 6.4, com mais de 1.300 regras, né, cobrindo principalmente esses pilares aqui de segurança, performance, disponibilidade e mudança. Mas, de novo, o CIEM é uma ferramenta super customizável, você pode criar novas regras de acordo com a necessidade específica do seu negócio, ou se não tem uma regra já criada para aquele, por exemplo, para identificar uma condição de uma aplicação que você tem aí dentro do seu parque, você pode criar uma regra customizada também. Ele também tem essa base de analytics, né, que é um data lake, que permite criação de consultas, buscar logs, criar, por exemplo, relatórios em cima desse dado, digamos que bruto, né, que ele vai armazenando na base, né. Então, eu posso, na demo a gente vai ver que a gente tem diversas formas aqui de agrupar, de filtrar, de somar indicadores ou ocorrências aqui de determinados eventos para fazer um threat hunting, para identificar um paciente zero, para investigar uma anomalia na rede. Então, essa parte de analytics também ajuda bastante os times de SOC. E ele também já traz muita informação pronta, né, que vem através dos dashboards, seja um dashboard de disponibilidade, um dashboard de incidentes, enfim, tem vários dashboards, a gente também vai explorar um pouco mais disso na demo. Ele também tem possibilidade de relatórios, então tem mais de 3.000 relatórios prontos, abordando, de novo, itens de segurança, performance, disponibilidade e compliance. A gente tem dentro do CIEM já, por exemplo, relatórios de PCI, que vai analisar, vai gerar vai te dar uma visão de como o seu ambiente está com relação aos critérios lá de compliance do PCI, com base nos logs que o CIEM recebe e tem dentro da sua base. Então, ele é uma ferramenta bem rica nesse ponto de relatoria também. Uma outra visualização, né, bastante importante são esses dashboards do ATT-CK, do MITRE, onde ele vai correlacionar os seus incidentes com as técnicas, táticas e procedimentos lá que o MITRE mapeou, que usa como base o ciclo do ataque. Por que é importante identificar isso? Para saber, na minha rede, que às vezes um evento não é só um evento. O evento, na maioria das vezes, ele tem vários eventos predecessores e antecessores a esse evento, que você entendendo nessa lógica aqui do ciclo do ataque, você consegue ter a noção real do impacto que esse incidente ou essa cadeia de incidentes pode ter tido no seu ambiente. Uma vez que você analisar um incidente de forma isolada, você não teria essa visão, o conhecimento que, por exemplo, que o atacante, para ele chegar numa etapa de, sei lá, de tentar fazer uma escalação de privilégio, mas de onde veio isso? Como é que ele conseguiu chegar na minha rede para poder, como é que ele conseguiu entrar numa máquina para conseguir, para tentar fazer essa escalação de privilégio? Então, com essa visão, você tem toda a possibilidade de identificar essa cadeia do ataque dentro do seu ambiente. Então, ele tem aqui, a gente vai ver melhor na prática, mas a gente consegue ter desde a visão da cobertura, né, de quais técnicas, né, e de quais táticas a gente consegue correlacionar, até efetivamente correlacionar com os incidentes que estão acontecendo dentro do seu ambiente, te mostrar exatamente quais os eventos, quais são as máquinas e o que está sendo impactado durante um possível ataque. Fechando essa parte inicial, falando um pouquinho de resposta, o CIEM, ele tem algum recurso de resposta, ele não é
a solução mais completa para fazer a resposta. A gente tem o FortiSOAR, que é uma ferramenta especializada para fazer resposta em incidente, mas o CIEM, como ele, dentro da sua estrutura, ele tem a capacidade, por exemplo, de rodar alguns scripts de remediação. Aqui, só para citar um exemplo, a gente tem aqui o CIEM no SOC, o CIEM recebendo e agregando os logs da infraestrutura. Uma vez que ele identifica um determinado incidente com base nos logs, e o analista ele começa a fazer a investigação desse incidente, o analista, uma vez que ele identificou qual que é a ação de remediação, ele pode executar algum script para poder fazer a remediação, para poder fazer a contenção desse ataque. Então, um exemplo, por exemplo, ele identificou que uma máquina está com uma seção de comando e controle, ele pode pegar e criar uma regra de firewall para poder bloquear, ou identificou que uma máquina, por exemplo, um evento de escalação de privilégio. Então, ele pode rodar um script, sei lá, um PowerShell para poder bloquear a máquina, ou rodar um script que vai conversar com uma ferramenta de proteção de endpoint para poder isolar essa máquina. Enfim, aí vai depender da particularidade de cada ambiente, que tipo de dispositivo, que aceita script ou não. Mas, conforme eu já disse, a gente tem aí o FortiSOAR, que é uma ferramenta que tem esse objetivo, né, de orquestrar e automatizar a resposta. Então, ele tem diversos conectores que facilitam essa ação, né, de remediação nos dispositivos. E consegue fazer isso de forma mais orquestrada, por exemplo, através de playbooks. Então, usando aquele mesmo caso de uso, a gente com o CIEM agregando os logs, uma vez que gerado um incidente, o CIEM vai encaminhar esse incidente ou essas informações para o SOAR, e essa investigação agora ela vai ser feita no SOAR, através do SOAR, né? E também continuando usando as informações do CIEM, mas só que no SOAR o analista ele tem lá os seus playbooks para poder fazer a automação com mais integração com os dispositivos, com mais opções de remediação, além daqui do script que dá para rodar no FortiCIEM. Os playbooks permitem uma resposta mais ampla, mais estruturada, a gente consegue concatenar ações para poder fazer essa remediação aí de forma mais estruturada e mais ampla. Então, o FortiCIEM consegue ajudar tanto nativamente, também através da integração aí com o FortiSOAR. E para fechar, pessoal, só reforçar a mensagem que o CIEM é uma ferramenta altamente customizável, não é uma ferramenta exclusiva para produtos Fortinet. Vocês vão ver que ela possui integração com diversos vendors, diversas aplicações, e aquilo que não é nativamente pronto, né, que já tem bastante coisa, mas se houver alguma necessidade de customização, seja de regra, relatório, de monitoria, de parse, isso é bastante fácil de ser feito dentro da solução. Então, terminamos essa primeira parte. Já tem alguma pergunta, Antônio? Não, Manuel, não tem. Tem uma aqui, deixa eu ver. A pergunta do Ronaldo é se o FortiCIEM é capaz de identificar ataques de tentativa de falsificação de um documento digital, fazendo uso de um hash autêntico através de sobreposição de imagem. É capaz de identificar? Oi, Emanuel, me ouve? Opa, perdão, Antônio, estava no mudo aqui. Você pode ler para tranquilo. mim, né, novamente, a pergunta? A pergunta do Ronaldo Wagner. O FortiCIEM é capaz de identificar ataques de tentativa de falsificação de documento digital fazendo uso de um hash autêntico através de uma sobreposição de imagem, sendo que o doc estaria em um repositório dito seguro.
Tá, o que a gente pode fazer, o CIEM ele tem um recurso de verificação de integridade do arquivo. Então, se o arquivo tiver, por exemplo, num repositório marcado lá como o que o CIEM vai monitorar, qualquer alteração nesse arquivo, ele vai gerar um alerta. Ele vai identificar e vai gerar um alerta aqui de alteração de integridade do arquivo, né? Isso é até uma função que a gente vai mostrar, vou comentar aqui durante a demo. Mas tem como fazer esse monitoramento de arquivo, saber se um arquivo foi alterado ou não. Oh, perfeito. Até o momento mais nenhuma pergunta, Manuel. Então, vamos em frente. Beleza, Ronaldo? Tá joia. Então, vamos lá. Esse aqui é a interface do FortiCIEM. Geralmente a gente começa pelo dashboard, mas eu vou começar aqui da direita para a esquerda, né? Vou começar aqui pelo painel de administração para a gente seguir uma sequência lógica, né? De entender como é que o CIEM identifica os dispositivos, como que ele coleta as informações e a gente vai avançando aí para o objetivo principal do CIEM, que é identificar os incidentes, né? Então, uma primeira configuração interessante aqui é a parte de credenciais, né? Então, aqui a gente faz o cadastro das credenciais que o FortiCIEM vai utilizar para coletar as informações dos dispositivos. Então, aqui eu cadastro essas credenciais, cadastro os ranges de IP e associo as credenciais para saber como que o FortiCIEM vai lá tentar buscar informações dos dispositivos. Uma outra forma de coletar informações, né? Aqui também tem a questão do Discovery, né? A gente pode usar aqui o Discovery, criar ranges de IP ou colocar IPs de equipamentos específicos para ele fazer o Discovery para depois alimentar aqui o CMDB. Uma outra forma de trazer essa informação é através do agente Windows e agente Linux, né? Então, o agente é um serviço super leve, né? Ele roda no sistema operacional, ele roda como um serviço, então é transparente para o usuário. E então ele coleta todas essas informações e envia para o CIEM. Então, aqui, por exemplo, a gente pode habilitar a função de UEBA no agente. Então, o agente nativamente ele vai trazer as informações de alteração de arquivo, de monitoramento de arquivo, vai trazer as informações de mudança de chave de registro, aquilo que foi perguntado aí com relação a monitorar a alteração do arquivo. Então, aqui eu posso colocar o diretório e eu posso monitorar toda vez que tiver uma alteração de arquivo nesse diretório, ele vai gerar um alerta, por exemplo. Não. Ele também pode rodar scripts, né, pré-definidos e trazer a informação desses scripts para o FortiCIEM. E aqui no Web habilitando, eu passo a monitorar também não só os logs, mas também a forma como o usuário ele vai interagir, o usuário e os processos, né, vão interagir com o sistema operacional e com a rede também. Então, a gente passa a ter uma análise comportamental quando a gente estiver nos dashboards. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Dentro daqui da parte, aqui desse painel administrativo, a gente consegue ver também quantidade de dispositivos, né, que ele consegue integrar. Então, aqui mais de 470 tipos de dispositivos, tipos de evento que ele consegue reconhecer nativamente. Tem mais de 163 mil eventos. Aqui tem uns parses também, né, que é aquele processo de receber o log nativo e fazer a conversão do log bruto
por um formato que o CIEM consiga indexar, então já tem uma quantidade enorme aqui de parses já pré-definidos, né? E também a parte de configuração de monitoramento, né? Como que eu vou monitorar esses dispositivos. Monitoramento de performance, tá? Voltando aqui na configuração, aqui tem essa parte também de monitoramento de performance. Um tipo especial de monitoramento de performance é esse monitoramento aqui sintético, que ele permite, por exemplo, você monitorar um determinado elemento do seu ambiente via TCP, HTTP, POP. Então, tem diversas formas que ele pode monitorar a disponibilidade ou acessibilidade de algum item aí do seu ambiente, é óbvio, né? Não simplesmente com o objetivo de ser uma ferramenta de monitoramento, que isso o NOC faz, mas cruzar essas informações com as informações de segurança que ele coleta através aqui dos logs de segurança. Partindo aqui para o CMDB, que é onde ele vai guardar essas informações, no CMDB, a gente, primeiro, né, quando ele faz o discovery, ele traz esses devices para dentro da sua base, já segmentado por tipo de dispositivos. Então, por exemplo, aqui, vou pegar aqui um dispositivo, um firewall, por exemplo. Eu consigo ter todas as informações desse firewall. Esse firewall, eu fiz o discovery dele usando uma API do FortiOS. Então, aqui eu tenho as informações dele, a versão, quais grupos aqui de dispositivo, quais grupos de dispositivos ele vai se encaixar. Ele me mostra aqui também toda a parte de software que eu tenho instalado. Então, aqui no caso ele está trazendo as definições a versão das definições de PS, antivírus, application control, tudo que está instalado no firewall. Mas um recurso bem interessante é a parte de gestão de configuração. Então, até comentei na apresentação que ele consegue, por exemplo, armazenar versões de configuração, pode gerar alerta com base em alterações, ou você pode usar simplesmente para fazer uma investigação de segurança, para saber, ocorreu um incidente, deixa eu ver se teve mudança de configuração do firewall. Então, ele vai destacar aqui tudo aquilo que estiver diferente entre uma versão e outra da configuração. Então, ajuda bastante na parte de investigação e resposta, né? Ele traz aqui também, por exemplo, vou pegar aqui um servidor Windows, vou pegar aqui a máquina da dele, traz todas essas informações. Essa máquina aqui ele também já está monitorando, então consegue trazer utilização de CPU, utilização de memória também. Aqui é legal destacar a parte de monitoramento, né? Como que ele está fazendo a monitoramento desse dispositivo. E isso tudo ele vai armazenando. Por exemplo, ele tem aqui os incidentes. Vou pegar aqui esse outro dispositivo, eu acho que ele vai ter mais incidentes. Então, aqui eu tenho, ele traz para mim todos os incidentes relacionados a esse dispositivo, né? E se eu quiser fazer um drill down e ir para a visão lá de incidentes, é só eu clicar aqui que ele já vai me levar para o painel de investigação de incidentes. Mas aqui não é a forma principal por onde a gente vai monitorar os incidentes. Aqui é só para ter essa informação, digamos que registrada e relacionada a um determinado item de configuração. Aqui dentro do CMDB, o outro recurso bem interessante é a possibilidade de criação de serviços, né? Eu posso agrupar os dispositivos com base em serviços de negócio. Por exemplo, deixa eu pegar um aqui que está populado.
aqui, principalmente para ambientes OT, por exemplo, né, ele tem até aqui um filtro de Operation Technology. Ele separou aqui, quem conhece o modelo Perdue, utilizado para segurança de rede de automação, para segmentação, então sabe que é dividido em níveis. Aqui ele criou vários níveis, do nível 0 até o nível 5, e colocou aqui os dispositivos de cada nível segmentado. Então, se ocorrer algum problema no nível 3,5, ele sabe que é a DMZ lá da automação. Um problema de nível 1, ele sabe que já é lá no chão de fábrica, lá um evento relacionado à PLC. Então, isso ajuda também a trazer contexto para um determinado incidente, para algum determinado evento, e ajuda também a organizar os seus dispositivos dentro do CIEM. Então, uma vez que a gente já entende como é que ele guarda essas informações, então ele tem um banco de dados específico, né, para CMDB e para guardar a configuração. Vamos para a parte aqui de regras, né, que é como o CIEM vai tratar as informações que ele vai receber, seja correlação, seja criar relatórios, adicionar threat feeds. Então, aqui, primeiro, né, a gente tem aqui mais de 3.000 relatórios, conforme eu mencionei. Então, por exemplo, a gente pode, vou mostrar aqui um relatório da parte de compliance, que a gente pode, por exemplo, vou pegar aqui um relatório de PCI. Estou selecionando o container errado. Aqui dentro da parte de PCI, ele vai me trazer aqui todos os relatórios relacionados aos controles de PCI que eu posso rodar para saber se eu tenho alguma não conformidade no meu ambiente e me antecipar aí, por exemplo, a uma auditoria. Então, eu tenho relatórios também de COBIT, de SOX, de NIST, que eu posso tirar para poder identificar alguma irregularidade dentro do ambiente. Temos as regras aqui de segurança, que é como que são padrões, né, que o FortiSIEM vai buscar identificar nos logs. Então, essas regras aqui são regras que já são criadas de fábrica. Deixa eu tirar aqui esse filtro. Então, que mais de 1.300 regras. O legal é que ele já correlaciona também nativamente com as táticas aqui do MITRE. Então, se eu quiser mais informação, eu clico e me leva aqui para o site do MITRE para eu entender o que essa regra está tentando identificar e qual que é o significado disso para o meio ambiente. Então, ele traz isso aqui também. Além das regras, um outro recurso legal, a parte de threat feeds, né, igual eu comentei. Então, eu posso fazer integração aqui com várias fontes, né, tanto o FortiGuard, mas outras fontes também de threat feeds, por exemplo, de domínio. Então, aqui eu seleciono IP, URL, hash, por exemplo. Eu posso receber listas de hash para poder confrontar com as informações que o CIEM está recebendo. E para fechar, a gente tem aqui outro recurso bacana aqui, a parte de default password. Você pode configurar dos seus dispositivos para ver se tem algum dispositivo que está mal configurado, está fora aí do hardening, recomendado, né? Está usando senha padrão, então ele já pode verificar isso também. E as watchlists, que são situações, digamos que particulares, que você pode querer monitorar na sua rede. Por exemplo, aqui, se tiver qualquer tentativa ou no caso aqui, múltiplas falhas de login num determinado dispositivo, um dispositivo de alta criticidade, eu já quero que eu tenha essa visibilidade instantânea. Então, você pode criar aqui listas de observação para aquilo que for importante para vocês, né? E já entrando um pouco nessa parte de investigação e monitoramento, a gente tem aqui
deixa eu fechar, a parte de Analytics, né, que é o nosso, digamos que Data Lake. Aqui ele vai trazer todas as informações, né, que ele tem armazenado, então a gente permite a gente buscar por eventos, palavras-chave, IOCs, por exemplo, aqui eu consigo criar aqui um filtro de forma bem simples, por exemplo, eu quero filtrar aqui, por exemplo, por um tipo de evento, de algum elemento que eu tenho no CMDB, por exemplo. Então, eu posso pegar aqui algum grupo de elementos, né, um grupo qualquer, um conjunto maior ou menor de elementos e usar isso para poder fazer um filtro dentro aqui da base analítica do FortiCIEM. Então, aqui deixa eu buscar aqui, por exemplo, vou pegar aqui de segurança, policy violation, não, deixa eu pegar um de tráfego permitido, que com certeza vai ter, né? Beleza. Então, ele vai trazer aqui para mim tudo aquilo que passou como tráfego permitido, né? Mas eu posso filtrar melhor, eu posso escolher mais campos, né? Aqui eu estou mostrando, posso selecionar quais campos que eu quero adicionar nessa consulta. Por exemplo, eu quero saber qual que foi o source IP. Source IP também, posso dar aqui um apply. E ele vai trazer essa informação aqui para mim também. Ele me permite reordenar também, eu esqueci de jogar aqui para cima para ficar mais fácil. E vamos supor que eu queira pegar algum, sei lá, um evento, alguma origem específica. Então, eu posso filtrar aqui, adicionar esse IP aqui no filtro e vou passar a ter a visão de tudo aquilo que aconteceu com essa máquina específica dentro de um horizonte de tempo. Então, assim, as possibilidades de filtro são enormes, né? Eu posso também aqui, com base nessa visualização ou com base nos logs gerados, eu buscar um relatório, digamos que real time, um relatório vivo, né? Eu venho aqui, pego dentro, por exemplo, aqui de um relatório de CMDB e posso puxar, por exemplo, um relatório de compliance, por exemplo, para poder analisar com base nesses logs como é que está a parte de compliance desses dispositivos ou um relatório de incidente. Então, assim, tem muita opção aqui de filtro, onde ele pega e já constrói aqui a consulta com base no relatório que eu quero construir. Opa, não pegou. Então, ele já gerou aqui as informações usando o template de consulta do relatório. Então, ele tem tanto a possibilidade de você construir a sua própria consulta ou criar aqui uma consulta através dos filtros que ele já traz aqui. Aqui no dashboard, vou mudar aqui, já está aqui no dashboard de segurança. Ele traz aqui um sumário, né, de tudo que está acontecendo no ambiente. Então, vou começar aqui pelo perímetro. Vocês podem ver aqui que ele tem várias subdivisões, né? Então, aqui ele traz a visão dos seus dispositivos
classificado como dispositivo de perímetro, então ele vai trazer as informações mais relevantes, né, o que foi permitido para entrada e saída, quem tomou mais deny, né, qual foi a origem que teve o maior número de tráfego negado, mas ele pode trazer também a informação da outra ponta, né, lá no acesso, né, quais máquinas geraram mais eventos de login, quem teve mais falha de login, e assim, aí vai do que estiver acontecendo no ambiente. Mesma coisa aqui para a parte de malware, né, ele me mostra, por exemplo, a visão aqui de malware por endpoint, malware que foi encontrado, mas ainda não foi remediado, match com os IOCs, então ele traz essas informações e, assim, em qualquer momento ele permite também fazer o drill down, ele vai me jogar isso lá para a parte de incidentes, né? Para eu poder fazer a investigação. Por exemplo, aqui, então ele já filtrou com base naquele dado lá do dashboard para eu continuar fazendo a investigação, fazendo mais filtros para identificar mais informações sobre o ambiente. Na parte de web, aqui, análise comportamental, eu tenho tanto os eventos que ele gera com base na análise de inteligência artificial, também os eventos que ele vai me gerar com base nos eventos propriamente dito das regras de correlação de web. Então, isso aqui são, entre aspas, anomalias, alertas de alguma atividade que é fora do padrão. Por exemplo, aqui essa regra ele alertou que teve um arquivo, a leitura de um arquivo não usual, né? Então, estava fora, por exemplo, do padrão de um usuário, no caso aqui esse Harry Truman, ele não tinha costume, né, de acessar esse arquivo aqui. Um arquivo aqui parece folha de pagamento. Então, ele gerou esse alerta aqui, alertando que esse usuário está acessando uma pasta, né, na rede com um arquivo que foi colocado, obviamente, para monitoria, porque é um arquivo sensível. E aqui na parte de eventos de web, ele vai mostrar os eventos que ele identifica com base nas regras de correlação. De novo, a gente consegue fazer diversos filtros, a gente consegue ir fazendo o drill down desses dados para poder identificar qualquer anomalia, né? Então, por exemplo, aqui tem por exemplo, esse evento aqui de escrita de arquivo. Poderia ser utilizado para monitorar aquele arquivo lá, igual a pergunta que foi feita, né? A gente poderia ser o caso desse alerta ser gerado porque um determinado usuário fez alguma alteração, escreveu no arquivo que não poderia ter sido escrito. Isso é só para citar um exemplo. Então, aqui, ele me trouxe aqui para o Analytics de novo, traz os detalhes do evento. Eu posso aqui ver essas informações de uma forma mais, digamos que estruturada, né? Aqui é o log cru, aqui já é o log depois que ele passa pelo parse, né, com todos os campos já identificados. Eu posso adicionar aqui algum campo que eu queira exibir aqui na consulta, sei lá, qual que foi o processo, qual que foi o IP, e ele vai me mostrar essas informações aqui. Então, olha, essa visualização aqui ela é bem dinâmica, bem customizável também. Voltando aqui para o dashboard, só para mostrar um outro tipo de dashboard, vou pegar aqui, por exemplo, o dashboard do Office 365. Ele me traz todos os eventos relativos lá ao monitoramento que ele está fazendo lá no Office 365. Aqui no caso é um dashboard de auditoria,
onde ele está mostrando os eventos aqui de gerenciamento de usuário. Então, foi removido essa permissão do usuário que o Joe Biden, mudanças de grupo que foram realizadas, alteração de propriedades de arquivos. Então, isso aqui, assim, é customizável de acordo com a necessidade, com os requisitos aí de cada ambiente. Aqui ele me mostra os eventos de logon dentro do Office 365 das últimas 8 horas, e assim vai. Partindo agora, pessoal, para a parte de incidentes, né, que é o que realmente, digamos, que interessa, né? Primeiro aqui dentro do overview, ele está me mostrando um overview das últimas 2 horas de todos os incidentes de segurança que aconteceram no ambiente. Então, ele categoriza aqui, de novo, os ambientes, os incidentes, né, por segurança, performance, disponibilidade, alteração. Eu posso escolher fazer a visualização por severidade, então ele vai organizar aqui por severidade, ou por score de risco. Então, aquilo que tem um risco maior ou menor para o meu ambiente. Então, ele categoriza esses incidentes com base no risco. A visualização aqui por lista, né, todos os incidentes, de novo, dentro de um determinado período de tempo. Deixa eu tirar esse filtro aqui. Então, aqui ele pode me mostrar aqui em formato de lista. De novo, se eu quiser, eu quero mais informações sobre esse IP. Eu peço aqui um Quick Info. Ele vai me trazer a informação que ele tem, se tiver no CMDB. Se ele não tiver no CMDB, ele às vezes te dá a oportunidade de fazer uma consulta. Então, esse no caso aqui também não está no CMDB. Deixa eu pegar aqui o FortiGate. Então, ele me traz as informações desse dispositivo, as informações que ele tem no CMDB, e traz as informações do evento também, né? Então, aqui no caso é um evento de sandbox que identificou algum comportamento malicioso na análise que ele fez com a técnica aqui de exfiltration, né? Então, ele viu que algum artefato que analisou, ele tem o comportamento aí de exfiltração de dados, e ele gerou esse alerta aqui. Aqui ele também traz uma análise de comportamento, né? Tem um dashboard para fazer a investigação da análise comportamental do usuário, lembrando que o EBA ele é feito através do agente, com aquela opção de EBA ativada. Então, ele me permite filtrar aqui por usuário. Então, de novo, aqui um usuário, no caso aqui Joe Biden, eu filtrei para o incidente de acesso não usual a um determinado arquivo. Então, aqui ele me mostra os incidentes, então foram gerados esses 3 incidentes, e mais abaixo ele me mostra o evento em si, que aqui eu tenho mais informações do evento, mas aqui ele já fala que é o Joe Biden, o processo Explorer, atividade foi leitura de arquivo, e aqui ele me mostra quais foram os arquivos, né? Então, ele acessou um arquivo aqui na rede, um arquivo de senha que não devia nem existir também, né? Mas isso aqui é só para fim de demonstração. Então, aqui é uma ferramenta, essa parte de incidentes é onde a gente vai fazer a investigação de tudo aquilo que o usuário, né, fez, ou qualquer comportamento não desejado do usuário dentro da rede. Nessa parte de incidente, tem aquele painel do MITRE que eu comentei, onde aqui ele está mostrando a cobertura, né, dentro de todo o ciclo do ataque, mapeado pelo MITRE, e todas as técnicas, né, e táticas que ele mapeou, quais técnicas e táticas que o FortiCIEM consegue identificar.
Então, aqui você consegue consultar, mas o que interessa para a gente é como que isso se aplica ao meu ambiente, né? Quais incidentes que eu tenho dentro de cada uma das etapas aqui do ciclo do ataque. Se eu quiser ter uma visão por incidente, né, ou não uma visão mais focada no ciclo, eu posso pedir essa visualização aqui por incidente. Aqui, no caso, eu já tinha filtrado por uma máquina específica, né, só para facilitar aqui a análise. Então, eu vou voltar aqui para o filtro, eu quero pegar só essa máquina aqui específica. E eu tenho eventos aqui relacionados à etapa de acesso inicial até a etapa de impacto, né? Então, se eu for passando aqui, eu consigo ver quais foram os incidentes, né, e quais foram os eventos que foram relacionados, né? Então, aqui de novo, ele mostra a técnica, qual que foi a tática de escalação de privilégio ou evasão de defesa, acesso inicial. Se eu quiser saber mais informações sobre a tática, é só eu clicar aqui que ele me leva para o site do MITRE, e aqui ele vai me mostrar todos os eventos relacionados a esse incidente especificamente, e assim vai até, a gente consegue ir monitorando até entender tudo que aconteceu com essa máquina, né? Geralmente a gente preocupa muito mais aqui com o impacto, né? O que aconteceu, o que foi vazado, né? Mas na verdade a questão toda, a utilização do CIEM vai te ajudar a bloquear, né? A remediar antes que chegue aqui nas etapas finais, né? Vai te ajudar a bloquear o ataque nas etapas iniciais aqui, seja numa prevenção, seja numa detecção prematura, não é prematura, né, no estágio inicial do ataque, para evitar o dano, né? Quanto mais o atacante consegue ir avançando no ciclo do ataque, maior é o dano para a rede, né? Porque para ele chegar até aqui, por exemplo, nessa etapa aqui de coletar dados, ele já fez muita alteração na sua rede, já rodou muito exploit, já criou vários mecanismos de persistência para ele continuar dentro do ambiente, e para depois limpar todo esse rastro pode ser mais complicado. Mas é importante ter essa visão por exemplo, eu encontrei um evento que já estava aqui, por exemplo, na etapa de movimentação lateral. Então, isso já mostra que eu já tenho na minha rede mais máquinas comprometidas e provavelmente eu vou ter um trabalho bem grande para poder limpar toda essa bagunça que o atacante fez até chegar nessa máquina específica e tá prestes aí de atingir um objetivo, que seja criptografar uma máquina, seja roubar algum dado ou executar algum outro tipo de ação. Vamos pegar aqui mais um exemplo, só para a gente finalizar aqui dentro dessa visualização aqui do MITRE. Por exemplo, a gente tem esse evento aqui que foi gerado porque ele identificou um grande um volume de transferência externa a partir de uma máquina, né? Então ele alertou, né? Isso foi uma regra de correlação que está relacionada a uma técnica também do MITRE, que foram geradas através desses eventos aqui que ele foi agrupando dentro da base do FortiSIEM para gerar essa regra aqui. Esse outro incidente também que é bem interessante, que mostra a possibilidade, por exemplo, dele fazer integração com soluções de terceiros. Por exemplo, aqui, deixa eu ver. Aqui, ele, através da integração com Tenable, com o scan de vulnerabilidade do Tenable, que identificou que a máquina tem vulnerabilidade, então ele me mostra aqui qual que é o CVE, quais são os CVEs que essa máquina tem, qual que é a consequência de ter essa vulnerabilidade no ambiente. Então ele me gera esse alerta com base numa informação que veio
do scan de vulnerabilidade da Tenable. Então, e também, de novo, correlaciona a possíveis técnicas que podem ser utilizadas através da exploração dessa vulnerabilidade. Sim, pessoal, no resumo, assim, passando bem rápido, eu pulei algumas partes aqui do CIEM, mas eu imagino que vocês tenham conseguido ter a visão aí de tudo que o FortiCIEM consegue fazer. Aqui tem um resumo das principais, digamos, funções, né? Mas vou abrir agora para perguntas, para a gente também responder aí qualquer outra dúvida que tenha surgido durante essa segunda parte. Como não, perfeito. Tiveram algumas aqui. A primeira delas foi perguntado pela Brunella se o FortiCIEM ele consegue monitorar os desktops dos usuários quando eles estão fora da rede. Sim, quando com o agente instalado, a gente consegue usar colocar um coletor, por exemplo, numa DMZ, e apontar esse usuário através de DNS, por exemplo, para esse coletor. Então, quando ele estiver dentro da rede, ele vai estar monitorado, obviamente, mas quando ele sair da rede, o FortiCIEM pode continuar enviando essas informações de telemetria para esse coletor, nessa DMZ. Esse coletor vai estar publicado, e, claro, numa rede segura, e o administrador vai continuar tendo todas as informações aí com relação à máquina, não perdendo essa visibilidade. Não, perfeito. A Liliane Brunoro pergunta se o FortiCIEM é um appliance físico ou virtual. Ele tem as duas possibilidades, a gente pode trabalhar com appliance físico ou virtual, ou os dois juntos, né? Tanto combinar físico e virtual, dependendo da necessidade. Então, a gente tem equipamentos de hardware que são direcionados, por exemplo, para uma implementação all-in-one, né? Então, dentro da mesma caixa ele vai ter o supervisor, o worker, o collector e também pode ter o banco de dados, mas a gente também tem modelos para implementações distribuídas, né? Que você vai ter, tem modelos que são específicos para serem workers, outros modelos que vão ser coletores, ou a gente pode trabalhar da mesma forma com o appliance virtual. Não, perfeito. Outra pergunta do Ronaldo Gaia, ele pergunta assim, o FortiCIEM é capaz de detectar ataques com IPs randômicos? E também se seria capaz de identificar a origem do ataque? Aí ele faz um comentário, ele falou, entendo que ele será capaz de identificar os dispositivos monitorados, mas e os não monitorados, as tentativas externas? Sim, ele consegue, por exemplo, um ataque que ele pode monitorar, que ele consegue monitorar até nos labs que eu estava fazendo. A gente tem uma máquina que a gente acessa ela externamente, né, via RDP. Não é recomendado, mas essa máquina está dentro de um ambiente isolado. Se tiver alguma invasão, vai ficar restrita àquela bolha lá que é do laboratório. E ele começou, o CIEM começou, o CIEM estava monitorando essa máquina, porque ela tem um agente, e começou a me dar alertas de falhas sucessivas de login via RDP nessa máquina, vindo de vários IPs diferentes. Então, ele analisa não somente a origem, mas ele vai analisar como que a rede está interagindo com um elemento que estava no CMDB dele, ele está monitorando. Então, qualquer tentativa de, por exemplo, falha de login, tentativa de port scan vindo de um IP ou de vários IPs, isso pode cair numa regra de correlação e isso vai ser alertado. Perfeito. Tem duas perguntas aqui, eu vou fazer em uma só. Ele possui compatibilidade com quais sistemas? E o que o gestor, enfim, ele deve considerar, né, durante a avaliação para uma solução de CIEM? A compatibilidade e o que ele deve levar em conta para avaliar uma solução de CIEM? Exato. O CIEM, conforme eu mencionei, ele tem a integração com uma quantidade muito grande aí
de dispositivos, né? A gente consegue consultar o que o CIEM consegue integrar, né, publicamente, né, aqui na interface a gente tem aqui no painel de administração, ele me mostra, né, mas se você não tem o CIEM e quer identificar, quer saber o que o CIEM consegue integrar nativamente, aqui dentro do site de documentação da Fortinet, a gente tem esse External System Configuration Guide, que podem te dar uma prévia, né, do que ele consegue, com quais sistemas ele consegue fazer integração, e também tem documentação. Tem muito sistema que a gente tem aqui listado, que a gente consegue fazer integração, já tem integração pronta, algum tipo de conector, opa, estou na tela errada, algum tipo de conector, mas não tem a documentação ainda. Então, a recomendação é sempre consultar aí o parceiro para saber se tem ou não integração, se não tem integração, como que essa integração pode ser feita. E respondendo a outra pergunta, o que um gestor deve considerar? Então, eu vou voltar aqui para esse slide, né? Eu acho que esse slide aqui meio que responde. Se a solução é escalável, como é que ele vai implementar isso no ambiente, e se meu ambiente crescer, o que isso vai gerar de impacto para mim em termos de licença, em termos de estrutura? Eu consigo, eu comprei um appliance hoje, eu vou conseguir crescer esse appliance, ou vou ter que descontinuar esse appliance, comprar uma outra solução, ou a solução é escalável, ela me deixa crescer? A questão da integração também é importante, facilidade na integração, quais os dispositivos que ele integra, o que ele tem de regra pronta, o quanto que ele é customizável. Que entra aqui nessa parte aqui de multivendor, né? Aqui é um diferencial, mas do FortiCIEM, e é importante, porque muitas vezes o time de NOC e o SOC trabalha de forma isolada, mas eles poderiam trabalhar de forma unificada. Então, o FortiCIEM ele traz essa visão, tá? A visão de monitoramento, performance, disponibilidade com a visão de segurança, e agrega essas duas informações para aumentar a segurança do ambiente. Tem esse recurso de CMDB também, que te ajuda a ter um inventário de hardware e software do seu ambiente. Capacidade de detecção, né? Não adianta ele conseguir coletar todas as informações, mas se ele não consegue identificar, né, ele não tem as regras adequadas, ele não consegue receber, por exemplo, informações de threat intelligence de terceiros, ou não tem uma fonte oficial e confiável de threat intelligence, você vai ficar restrito às regras, né, aquilo que já é conhecido, ou aquilo que é amplamente sabido e foi possível criar uma regra, às vezes um ataque novo, ou aquilo, um domínio que foi registrado recentemente, uma URL maliciosa. Então, Threat Intelligence é interessante. Capacidade de detecção está muito relacionado a isso. Então, o CIEM, ele existe, de novo, usando a frase do primeiro slide, para acelerar a detecção e resposta. Se o CIEM for uma ferramenta que vai só te trazer mais informação além daquelas que você já tem no log, então não é uma ferramenta adequada, não é aquilo que vai resolver seu problema. Então, ele tem que ser efetivo. Então, ele tem que te ajudar a diminuir o tempo de detecção e diminuir o tempo de resposta também, para linkando aqui com o último benefício do FortiCIEM, o retorno do investimento, né? É uma ferramenta que vai ser feito investimento, e com o uso das funções, seja a agregação de NOC e SOC, trazer mais visibilidade, diminuir o tempo do analista na resposta do incidente, trazer uma visão de risco do ambiente, mostrar o valor para o negócio, mostrar que o investimento foi bem feito, e mostrar que foi uma ferramenta que trouxe um diferencial. Então, em resumo, seria isso. Se você quiser assim, mais informação, quero saber de mercado, o que o mercado pensa? Tem os relatórios do Gartner com relação no quadrante mágico do Gartner com relação às plataformas de CIEM, e lá ele tem os critérios dele de análise de ferramentas de CIEM, mas você vai ver que muitas delas, uma grande parte desses requisitos,
e até mais, né, do que o Gartner pede, a gente encontra aqui no Forte CIEM. Perfeito, Manuel. Não há mais perguntas. Deixa eu ver, acho que alguém mandou alguma coisa. Só agradecimento. Não há mais perguntas, então, Emanuel. Eu gostaria de agradecer. Agradecer as perguntas que foram enviadas. A gente acabou passando um pouquinho do tempo esperado, mas um modelo de solução como esse, um pouco mais denso, sem dúvida exigiu um pouco mais de tempo, né, até para entender todos esses pontos. Então, eu agradeço aí, tá, Emanuel? Não sei se o Cléber vai entrar para alguma palavra, mas de antemão agradeço aí, parabenizo por mais uma apresentação de forma muito clara. Caso ainda tenha alguma questão queira ser abordada, né, pergunta, etc., podem fazer contato conosco, né, pelo nosso telefone, via chat, que tem no nosso site, ou pelo e-mail comercial@brasiline. Se for assunto de questões comerciais, a gente trata. Se for destinado ao time de engenharia, a gente aciona. O próprio Manuel, inclusive, que sempre está à disposição. Então, Manuel, obrigado aí e obrigado a todos. Né? Você pode fazer seu agradecimento e despedir aí também, cara. Joia. Obrigado, Antônio, Brasiline, pela oportunidade. Obrigado também pela presença de todos. Espero que tenha conseguido atingir o objetivo de mostrar para vocês um pouco do Forte CIEM, mesmo sendo, resumindo bastante a apresentação. Em caso de dúvidas, estou à disposição e, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade. Beleza, perfeito. Só lembrando, pessoal, que na próxima semana, no dia 7, no mesmo horário, às 10, é a nossa última apresentação, e assim, semana que vem a gente encerra esse ciclo de palestras, né? Essa maratona de cibersegurança. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela participação, parabéns pelo envolvimento e interesse, e até a próxima.